Olá, hoje nós vamos ver o quanto nós seres humanos somos semelhante ao escravo Onésimo. Continue assistindo esse vídeo para entender melhor essa história. Em um momento da vida do apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta emocionante mediando a reconciliação entre Filemon, que era um rico senhor de escravo convertido a Cristo, e Onésimo, um escravo fugitivo que possivelmente roubou o seu senhor e que agora também se converteu a Cristo. A conversão desses dois homens, ele evidencia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós aprendemos a primeira lição, que o Evangelho ele rompe todas as barreiras, quebra preconceitos e alcança todas as classes sociais. Veja bem, transforma o rico e o pobre, o escravo e o livre, o patrão e o empregado. É como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto pelo Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Em uma parte da carta, especificamente nos versos 8 e 9, Paulo diz que mesmo tendo plena liberdade para mandar Filemon cumprir o seu dever, ele prefere fazer o pedido com base no amor. Aqui nós aprendemos outra lição, que muitas vezes nós podemos fechar portas ao invés de abri-las, quando assumimos uma posição autoritária e de arrogância ao invés de humildade. O meu pastor, o pastor Jorge, ele sempre diz que por vezes podemos ganhar a disputa, mas perder a alma da pessoa. Continuando, no verso 10 desta carta, Paulo ele faz um apelo em favor de Onésimo, chamando de filho que gerou enquanto estava preso. Paulo, que estava preso por pregar o Evangelho, encontra esse escravo Onésimo e prega a mensagem das boas novas. E este vem a converter-se a Cristo. Aqui eu aprendo outra lição, que o pecador ele pode fugir de si mesmo, dos homens, mas ele não pode fugir de Deus. Já no verso 11 desta carta, Paulo diz que Onésimo, que antes era inútil, agora ele se torna útil, tanto para Filemon quanto para ele. O nome Onésimo significa útil, proveitoso. Aqui eu aprendo mais uma lição, que o homem por si só deixa de ser útil para ser inútil, mas através do Evangelho transformador e restaurador, o inútil se torna útil, o escravo fugitivo em alguém decidido a pedir perdão. Já caminhando para o final, no verso 18, Paulo diz que se Onésimo havia prejudicado Filemon em algo, ou lhe devia alguma coisa, que ele colocasse na conta do apóstolo Paulo. E aí ele enfatiza lá no verso 19, dizendo: eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei. Veja que Paulo, ele não sugere que Filemon ignore os crimes de Onésimo, mas se oferece para pagar a sua dívida. Apesar de a carta ela não ser uma carta de doutrinas como nas outras cartas paulinas, podemos ver aqui a doutrina da imputação. Imputação quer dizer lançar na conta de alguém, mas nós não vamos entrar em detalhe nela nesse vídeo. E é aqui que eu faço um paralelo de Onésimo com todos nós pecadores fugindo da mão de um Deus justo. Observe como é impressionante o paralelo entre a história da carta de Filemon com a intercessão de Cristo pelo pecador. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, o ofendemos e fugimos dele, pois éramos dignos de condenação, como requer a lei. Desesperado, encontramos Cristo, que, dado o relacionamento perfeito com o Pai e a sua prontidão para pagar o débito pelo pecado, intercede junto a Deus.
Esse fato ele traz à luz como nossa dívida impagável não foi colocado em nossa conta, mas na conta de Cristo. E ele, com a sua morte, rasgou o escrito da dívida que era contrária, apagando completamente nosso débito com o seu sangue vertido lá na cruz. Cristo pagou o preço da nossa redenção e nenhuma condenação pesa mais sobre nós. É como se jamais tivéssemos pecado. Ficamos completamente quites perante a lei e a justiça divina. Assim como Paulo diz que sabia que Filemão faria muito mais do que era pedido, nós podemos esperar de Deus muito mais do que pensamos e imaginamos. E você pode confiar nisso, que você antes era inimigo de Deus, fugindo da mão desse Deus justo. Agora você é amigo de Deus. Creia nisso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.